Irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abre sua Bíblia em João, Evangelho de João. Aleluia, Jesus. Eu estou feliz, meus irmãos, por estar aqui nessa noite junto com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus. Quero agradecer ao presbítero Felipe, irmã Cristina, por me deixar com as pernas tremendo nessa noite. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós e eu creio que Deus é quem irá ministrar nessa noite. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 4 e depois o versículo 25. Versículo 1 diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vamos ler todos juntos o versículo 25 e 26. 1, 2, 3 e... Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Creis por isso? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu gosto de família e quando eu recebi o convite, eu mais uma vez perguntei ao Senhor sobre que família Ele queria que eu falasse. E o texto de Lázaro, da família de Lázaro, Marta e Maria, veio ao meu coração. Nós aqui estamos diante do Evangelho de João. João, ele tem um objetivo claro ao escrever o seu livro. João, ele quer aqui, nas suas palavras, demonstrar que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Aquele povo, o contexto que estava ali naquela época, já tinham se passado alguns anos, alguns historiadores afirmam que já tinham se passado cerca de 40, 50 anos da Assunção de Jesus, e algumas pessoas já tinham uma teoria, já pregavam uma teoria que Jesus não era o Filho de Deus. Mas João vem e ele escreve o seu evangelho para demonstrar e para afirmar que sim, Jesus veio à terra, que Deus enviou o seu Filho e que aquele que operou milagres era o verdadeiro. Glória a Deus! João seleciona alguns milagres para contar. Ele não faz um top 10 dos preferidos dele, não. Ele não escolhe os milagres em que ele mais gosta, não. Mas ele escolhe com um objetivo. Ele escolhe com o objetivo de demonstrar que aqueles milagres que foram feitos ali, que estão relatados, só quem fosse realmente o Filho de Deus teria poder para fazer e para operar. João, ele aponta para a divindade de Jesus e ele mostra que só Deus, só o Filho de Deus, poderia ter poder para manipular as leis da natureza, para suspender as leis que o próprio Deus criou, a lei da gravidade, transformar um elemento no outro, multiplicar elementos. Só o verdadeiro Filho de Deus poderia fazer. E João, ele relata alguns milagres no seu livro, nos seus capítulos. Ele fala que Jesus, ao transformar água em vinho, Jesus mostra naquele milagre que Ele é o único que pode mudar a realidade, que Ele é o único que pode mudar as pessoas. Como Ele transformou a água em vinho, Ele é o único que pode transformar vidas. João, quando ele relata que Jesus, ao curar o paralítico, ao curar enfermidades, ele mostra que Jesus tem poder sobre os efeitos do pecado. Glória o pecado entrou no mundo, no Éden, e corrompeu a natureza do homem, fez com que o nosso corpo, que era perfeito, tivesse doenças para que houvesse a morte, mas Jesus vem e mostra que Ele tem poder para transformar, para curar. Glória a Deus! João também relata o milagre da multiplicação de pães e peixes,
E ali naquele momento, Jesus se apresenta como o pão da vida, aquele que pode satisfazer as necessidades do homem. Só o único Deus que é capaz de satisfazer as necessidades do homem. João também vai relatar um milagre onde Jesus anda sobre o mar. E naquele momento ali, ele mostra Jesus como aquele que tem o poder de acalmar as tempestades, como aquele que tem poder sobre a natureza, como aquele que tem o poder para dizer para a tempestade que está na sua vida: sossega, se acalma, porque eu sou o dono de tudo. Jesus ainda, ao curar um cego, ele se apresenta ali no Evangelho de João como a luz do mundo, a luz que mostra a verdade, a luz que mostra o caminho certo. E chegamos em Lázaro. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida, e quem traz a vitória final sobre o Glória a Deus! Só que quando nós chegamos no milagre, na história de Lázaro, nós vemos algo interessante, que as crises são inevitáveis. Elas vêm sobre a nossa vida, como vieram aqui sobre a casa de Lázaro. E a gente ainda aprende que as crises não só vêm, mas como elas podem aumentar e se agravar. Por mais que a gente bombardeie o céu de oração, por mais que a gente peça para que o Senhor cesse, muitas das vezes as crises pioram. E às vezes a gente pensa que não vai chegar na nossa casa porque nós estamos aqui, mas a crise vem. E naquele momento ali, a gente pode pensar: como que Jesus permite esse sofrimento? Como que Jesus permite o sofrimento na minha e na sua vida se nós somos filhos dele? E aí eu lembro que Deus não poupou o sofrimento do seu próprio filho na cruz do Calvário. Quem dirá a mim e a você? Quem dirá a nós, que também estamos aqui, somos servos de Deus, mas estamos aqui sujeitos a isso? E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Quando o desespero chega no nosso lar, quando a situação difícil se apresenta na nossa casa, quando aquele momento que você e eu não esperávamos chega, mas nós temos que passar por ele. Nos versículos 3 e 5, nós vemos aqui que essa família era uma família que era amiga de Jesus. Eles tinham uma amizade com o Mestre. Uma família que tinha relacionamento com Jesus. A gente vê aqui, antes um pouquinho, se fala da história deles, Marta e Maria, e eu acredito que eles tiveram ali momentos que na Bíblia não foi registrado, mas como eram amigos, eu acredito que em alguns outros momentos eles estavam juntos, porque a amizade se desenvolve e precisa ser criada uma conexão. Então, para que Jesus o amasse e eles amassem Jesus, eu acredito que sim. Em alguns momentos eles poderiam ali estar juntos. Isso me chama a atenção que Jesus, o poderoso, dono de tudo, ele não era um pregador inacessível. Ele não era alguém que era difícil de alcançar, mas ele estava perto, ele era amigo daquele que queria ser amigo dele. Glória a Deus. Ele estava ali disposto a um relacionamento. E Jesus, nesse momento ali, amigo dessa família. E aí, eu vejo uma coisa interessante. Que Jesus, com os seus amigos, faz algo diferente. Chega a mensagem para Jesus que Lázaro está doente. Lembre-se, ele era amigo. Quantos milagres Jesus já tinha feito? Jesus já tinha curado um ou outro ali à distância, não tinha nem precisado chegar lá. Mas como seu amigo, Jesus decide esperar. Olha só que interessante. Se você sabe que um amigo seu está precisando de ajuda, você corre para ajudar. Porque ele é seu amigo, você o ama, você quer estar ali pronto. Mas Jesus espera, não vai imediatamente. E é interessante que, mas Thalia, Jesus vai permitir isso? Sim, Jesus permite que seus amigos sofram. Meus irmãos, o sofrimento não quer dizer que você não é amigo de Deus. Às vezes sim,
Existem sofrimentos que são causados pela rebeldia do nosso coração. Às vezes existem coisas que nós estamos colhendo que plantamos. Mas em determinadas situações, não. Em determinadas situações são permissão do Senhor para que uma glória maior seja revelada. Glória a Deus! E eu vejo Jesus aqui, nessa situação. Imagina, as irmãs devem ter pensado, poxa, ele é amigo, ele é nosso amigo. Quando ele souber, ele vai voltar correndo na mesma hora. Só que, irmãos, ser amigo de Jesus não é ser alguém cheio de privilégio, mas é diferente. É ser alguém que Jesus sabe que pode te Glória a Deus! Instrumento para a glória de Deus. Diante dessa situação, diante dessa história, eu vejo que ser amigo de Jesus é muito mais do que você, eu tenho um favor, eu sou favorecido em algo. Não. Quando a gente precisa, pense comigo, quando você precisa de algo, quando você tem um problema e você precisa de ajuda, você chama um conhecido, alguém que mora no seu bairro, alguém ali que está perto de você. Não, você chama o seu amigo. Primeiro você vai com quem você tem um relacionamento de amizade. Você não vai assim, qualquer um que está passando aqui na rua, me ajuda, eu estou com um problema. Não, você vai e chama um amigo. E aí eu vejo Jesus numa situação em que ele precisava mostrar para aquelas pessoas que sim, ele era o Filho de Deus. Que sim, ele estava ali, ele já tinha curado, já tinha feito muitas coisas, mas esse milagre, ele tem algo diferente. É depois desse milagre que as coisas se apertam, que o povo quer chegar em Jesus, porque vê que aquele homem, ele realmente é diferente. E aí, quando você procura um amigo para te ajudar, eu vejo Jesus olhando para a família de Lázaro e pensando, esses são meus amigos, eu posso usá-los como instrumento. Glória a Deus. Eu posso fazer com que a minha glória seja revelada através da vida deles. Por quê? Glória a Porque eles são Deus. meus amigos, eles têm um relacionamento comigo, eles confiam em mim. Amizade é confiança. Você não confia que vai deixar o seu filho na casa de qualquer um, não. Você deixa ele para alguém cuidar para você, se você precisar, na casa de alguém que você tenha confiança. Amizade é confiança. Eu vejo Jesus olhando para eles e pensando, eles confiam em mim, eu posso fazer a minha obra através da vida deles. Jesus permite essa situação difícil, mas Ele permite isso para que a glória de Deus possa ser manifestada. Glória a Deus. Ele deixa com que a tristeza chegue naquele lar, porque a glória de Deus será manifestada. E sim, meus irmãos, como nós já dissemos aqui, Deus permite sofrimento no meio do seu povo. Deus permite sim a diversidade. A gente vê muita gente aí do lado de fora pregando, dizendo que se aceita Jesus, que você vai de vento em popa, vai ser só maravilha, você vai transcender as montanhas, você vai fazer e acontecer. Não. Jesus muitas das vezes permite o sofrimento. Só que aqui está a questão. A gente precisa mudar a nossa forma de enxergar, a nossa perspectiva, porque eu creio que a partir de hoje nós vamos sair daqui entendendo que o sofrimento não é para me causar dor, o sofrimento não é para a minha morte, mas o sofrimento é porque eu sou amigo de Jesus, sou o instrumento dele e a glória dele pode ser manifestada através de mim. Glória a Deus! O sofrimento, meus irmãos, ele vem, mas não é para te matar. Não é para acabar com a sua casa, com a sua família, mas você é amigo de Jesus. Permita-se ser usado para a glória dele. Irmãos, é fácil? O que eu estou dizendo aqui é fácil? Não. Eu quero ser usada para que Deus se manifeste a glória dele na minha vida, trazendo sofrimento para a minha casa? Não. Mas são consequências de ser amigos do Mestre. E se eu tenho um relacionamento com Ele, eu confio nele. Eu sei que eu estou depositando a minha casa nas mãos dele. E que Ele cuida. Se nós
nós vamos seguir na história, nós vamos ver ali o tempo de espera daquela situação. Imagine, Jesus estava a cerca de 32 quilômetros de onde Lázaro estava. Dava-se mais ou menos ali um dia de caminhada. E aí chega, as irmãs mandam avisar, um mensageiro avisar Jesus que Lázaro estava doente. Esse mensageiro sai de Betânia e vai avisar que Lázaro está doente. Um dia de caminhada. Quando ele chega até Jesus, perceba que nesse dia que ele faz, nesse dia que ele leva para chegar lá, Lázaro já morreu. Ele vai e fala com o mestre, e Jesus responde: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, só que Lázaro já morreu. Aí Jesus espera 2 dias, calmo e paciente, cumprindo o seu propósito. Jesus espera 2 dias e depois no 3º dia ele volta, ou seja, ele leva mais um dia. Então quando ele chega no 4º dia, as irmãs falam: Senhor, já tem 4 dias que ele morreu. Olha o tempo de espera. E você imagine quando esse mensageiro voltou e trouxe essa mensagem para as irmãs: Lázaro já tinha morrido. Imagina a confusão na cabeça dela. Ela deve ter pensado, se elas não tivessem fé, para Jesus está brincando com a gente. Não é possível. Meu Deus. Mas lembre-se, é para a glória de Deus. Jesus sabe a hora de agir. Jesus sabe o momento de trabalhar. Jesus sabe quando fazer. Meus irmãos, se a situação está se agravando, calma. Jesus sabe o 4º dia de chegar. Se a situação está ficando difícil, se hoje era uma doença, amanhã já são 2, calma, Jesus sabe a hora de agir. Se hoje o desemprego chegou, amanhã o pão faltou, calma, Jesus sabe a hora de agir. Jesus sabe qual é o 4º dia que eu preciso, que você precisa. Ele não chega, meus irmãos, atrasado nem adiantado. Ele chega na hora certa. E sabe o que é interessante? Ele sempre vem. Ele não deixa de vir. Ele sempre Glória a Deus! O 4º dia sempre chega. Ele sempre está lá na hora que é necessário. Ele nunca deixa de estar no momento que ele precisa estar. Então, calma. Confia no processo. Glória a Deus. Aleluia. Imagina, meus irmãos, se Jesus volta, se Jesus já estivesse lá, seria uma cura como todas as outras que Jesus já fez. Só que o milagre foi maior, porque não foi só uma cura, foi uma ressurreição. Depois do 4º dia em que as pessoas já acreditavam que não tinha como mais ressuscitar, Jesus espera a hora certa. Acredite, não se desespere. Saiba que o milagre cresce à medida que o Glória a Deus! O milagre cresce, meus irmãos. O milagre cresce. Jesus chega. Muitos vão consolar Marta e Maria, e isso aqui é interessante. A casa não estava vazia. Elas, como família e Lázaro, tinham um bom relacionamento com a vizinhança, com a sociedade. Cultive isso, meus irmãos, com a sua família. Um bom relacionamento com os seus vizinhos. Um bom relacionamento com as suas pessoas à volta. Porque quando elas precisaram, elas não estavam sozinhas. Elas não estavam desamparadas. Tinham pessoas ali. E sabe o que aquelas pessoas estavam ali fazendo? Elas não sabiam. Mas aquelas pessoas que elas cultivaram um bom relacionamento estavam ali para ser testemunhas dos milagres de Jesus. Então, quanto mais gente eu tenho à minha volta, quanto mais gente tem estado perto de mim, vai ser testemunha da obra do Senhor. Aleluia! Eu não posso afastar as pessoas de mim, meus irmãos. Nós somos servos do Senhor. Nós somos testemunhas de Jesus aqui na terra. Eu tenho que ser agradável aos meus vizinhos, aos meus irmãos, aos meus colegas de trabalho. Às vezes eles não vão conhecer Jesus por vir aqui na igreja, mas vão conhecer através da minha vida. Eles serão testemunhas do milagre que Jesus vai fazer na minha vida. E ali, quando Jesus chega,
eu vejo duas irmãs, duas personalidades muito diferentes. E eu vejo Marta indo ao encontro de Jesus. Marta, mais agitada. Se você for ler lá, Lucas capítulo 10, vai falar de quando Jesus se hospeda na casa deles e Marta estava fazendo o quê? Trabalhando. E Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. Marta, meus irmãos, é aquela que está ali disposta ao serviço. Nós estamos num culto de família, meus irmãos. E o serviço, ele é necessário. Só que ele não pode tomar o lugar da minha intimidade com Deus. O serviço, ele é importante. Só que eu preciso depositar tempo no meu relacionamento com Jesus, Glória além do servir. Não adianta. Eu falo isso muito com os adolescentes que estão em cima. Não adianta eu estar aqui todos os dias, servindo todos os dias, se eu não tenho relacionamento com Jesus dentro do meu lar, dentro da minha casa. E quando eu vejo aqui num culto de família, meus irmãos, Marta e Maria, é muito interessante. E meus irmãos, eu vou falar aqui a minha experiência. Eu sou como Marta. Se eu não vigiar, eu não faço o que Maria fez. Eu estou falando dentro da minha casa. Pensa aí, como que é dentro da sua casa? As irmãs vão me entender. Eu gosto de trabalhar, de arrumar, de limpar, de organizar, de deixar tudo do jeitinho que tem que ficar. E muitas das vezes, se eu não vigiar, eu não tenho tempo para estar com meu marido, porque eu estou trabalhando, limpando. Isso, quando a gente casou, foi um problema lá em casa, né? Por quê? Eu trabalho, ele trabalha de segunda a sexta. Quando chegava no sábado, por mais que todos os dias antes de trabalhar eu levantava, até hoje levanto, organizo, limpo, passo o pano, limpo o banheiro, para poder trabalhar em paz. Mas chegava no sábado, era o dia da faxina. Ele falou disso aqui quinta-feira. Era o dia da faxina. Porque na minha cabeça era o dia que eu podia lavar do chão ao teto. Só que para ele era o dia do descanso. E aí? Eu queria limpar e ele queria sentar e ficar tranquilo. E no início a gente tinha um atrito constante, porque ele levantava tranquilo, calmo, sentava, tomava café, e lia a Bíblia, e depois assistia um futebol. Jesus. E eu assim, se deixasse nem café eu tomava, porque eu queria limpar. Eu queria arrumar, porque eu só descanso depois que a coisa está arrumada. Aí sim eu relaxo. Fala, Jesus. Aí, meus irmãos, sabe o que a gente fez no início? Cada semana um fazia do seu jeito. Tinha semana que a gente ia no ritmo dele. Tinha semana, a semana seguinte era no meu ritmo. Na semana seguinte voltava ao ritmo dele. E na outra era no meu. E assim a gente foi indo até que a gente foi amadurecendo e que a gente sentou e conversou. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai limpar a casa na sexta-feira. Por isso vocês estão entendendo quinta-feira que ele falou, o dia da faxina era sexta-feira. Nós vamos limpar na sexta-feira. E aí ficou definido que seria na sexta-feira. A gente para de trabalhar e a gente vira a casa dos pés à cabeça de noite, termina e limpa. Por quê? Porque aí no sábado está tudo em paz. Ele pode levantar calmo, tranquilo, e eu estou em paz também. Porque está tudo organizado. A gente sentou e organizou. Meus irmãos, hoje, sexta-feira, eu não preciso falar nada. Quando eu olho, ele já está lavando o banheiro, já está limpando o banheiro. É tranquilo, porque a gente se organizou. A gente conversou. A gente acertou. Meus irmãos, eu sei, eu estou falando aqui porque eu sou como Marta e eu precisei me organizar. E assim é nas famílias. Se a gente não conversar, se a gente não se organizar, vai ter discussão. Um vai ser Marta, o outro vai ser Maria e não vai dar certo. E se só for Maria, como é que a casa vai ficar? E se só for Marta, como é que o relacionamento familiar vai permanecer? Como é que eu vou discipular meus filhos? Como é que eu vou cultivar um relacionamento com meu marido se eu só estiver trabalhando? Então, meus irmãos, tudo é preciso de organização. Glória a Deus.
Eu li uma frase que me chamou muita atenção e que estava dizendo isso: Deus prospera a organização, seja financeira, seja do lar, seja de cuidar dos filhos. Deus prospera a organização e não o caos. Aí imagina Marta vai até Jesus, vou correr que a hora já foi. Marta vai até Jesus. E eu entendo que Marta ali, muitos acham que Marta fez uma reclamação, mas eu entendo que Marta, naquele momento, quando ela diz para Jesus que se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas ela continua: mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Ou seja, ela aprendeu o que era boa parte. Ela aprendeu o ensinamento de Jesus. E aí Marta, diante do autor da vida, meus irmãos, ela não sabia que ela estava diante do dono da vida. Quando ele fala para ela: o seu irmão vai ressurgir, ela fala: eu sei, no dia que todo mundo ressuscitar, quando o Senhor voltar, eu sei. E ali ela não entende que na frente dela estava o dono de tudo, aquele que podia tirar o irmão dela lá do túmulo em que ele estava e que poderia resolver aquela situação. Meus irmãos, diante do dono de tudo, ela estava ali. Se esse Deus pode ressuscitar mortos, meus irmãos, glória a Deus. O que ele não pode fazer? Interessante que depois chega um versículo que fala que Jesus chorou. Meus irmãos, Jesus mostra ali a sua humanidade. Jesus mostra que se importa. Amar não é apenas resolver o problema, mas amar é mostrar que se importa. Ele está ali e mostra que ele se importa. Ele podia chegar lá e falar: calma, eu cheguei, eu estou aqui, fica tranquilo, tá suave agora, deixa o problema que eu resolvo. Mas não, ele chega e chora. A Bíblia diz que o espírito dele se agita, ele chora, ele mostra para ela: sei, eu me importo. Meus irmãos, Jesus se importa. O dono da vida se importa comigo e com você. O dono de tudo se importa com a gente, pecadores e falhos como somos. Mas ele chega e chora, e ele se importa. E aí ele diz: olha, vai lá, tirem a pedra. Marta já fala: Senhor, não dá para tirar a pedra, já está cheirando mal, não dá. Vai feder aqui, não tem como. Jesus fala: Marta, manda tirar a pedra, tira. Confia. Meus irmãos, tem pedras que às vezes a gente não quer tirar, porque a gente acha que o que está ali vai feder, vai cheirar mal. Só que tem coisas que a gente precisa fazer. Muitas das vezes a pedra é um empecilho para que o milagre aconteça. Então, se Jesus mandou tirar a pedra, tira. Se Jesus mandou tirar, remover, remove, meus irmãos. A vida chegou. O dono de tudo chegou. Meus irmãos, não existe cheiro mau que o nosso Deus não possa exterminar. Não existe problema que Ele não possa resolver. Não existe nada que você possa imaginar que seja grande demais para Ele, não. Ele é o maior de tudo. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe. E é interessante que dias depois, outra pedra tem que ser removida. É interessante que dias depois, ele vai ali, ressuscita, mostra que ele é o dono da vida, mas depois dias se passam e é ele que está levando uma cruz ao Calvário. É ele que está carregando o meu e o seu pecado. É depois ele que está carregando a minha angústia, a sua angústia. Meus irmãos, quantas pessoas morreram crucificadas pelo Evangelho, por confessarem a Jesus como Salvador, só que a cruz dele era diferente. A cruz dele carregava o meu e o seu pecado. Sabe quando a gente está com uma angústia tão grande que às vezes a gente não consegue nem explicar? Imagine ele carregando o peso de toda a humanidade sobre ele. Mas ele vai até a cruz do Calvário. Ele carrega o meu e o seu pecado. Ele vai ali, se entrega, cumpre o seu papel.
E ali, naquele momento, poderiam pensar que acabou. Mas se lembrem que ele já tinha provado lá na família de Lázaro que ele era o dono da vida. Ele já tinha provado que a morte não podia deter. Como que a morte poderia deter aquele que é o dono do mundo, aquele que criou tudo? Hoje, no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa, nós estamos aqui porque cremos que Deus pode operar milagres, como operou a família de Lázaro na minha e na sua vida. Mas nós estamos aqui também para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Glória a Deus, Eu e aleluia. você não poderíamos estar aqui se não fosse esse sacrifício. Eu e você não teríamos condições de aqui estar. Aleluia. Meus irmãos, lembre que eu disse aqui, Deus se importa. E porque Ele se importa, Ele levou o seu Filho até o Calvário para morrer no meu e no seu lugar. Eu não posso dizer outra coisa do que não seja gratidão, Senhor. Obrigado. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Saiba que quando o desespero chegar na tua casa, existe um Deus que é teu amigo, que é dono de todas as coisas, que vai chegar lá. Não importa. Glória a Deus. Lembre que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou e venceu a morte, o que Ele não pode fazer? Meus irmãos, confie nele. Confie nesse processo que você está vivendo nas mãos do Senhor. E seja grato porque Ele ressuscitou para que você estivesse aqui, tendo vida e vida em abundância. A graça nos permitiu chegar até aqui. Na sexta-feira Ele morreu, no sábado muitos podem ter pensado, já era, acabou. Mas no domingo a pedra daquele túmulo também foi removida, meus irmãos. E quando chegaram lá, Ele já nem estava mais lá. Meus irmãos, é esse Jesus que nós estamos aqui. Comigo e com você, que nós estamos aguardando. É um Jesus que nos ama tanto que se entregou na cruz do Calvário. É um Jesus que se entregou, sofreu, levou os meus e os seus pecados. É por Ele que nós estamos aqui. E é a Ele que nós confiamos a nossa família. É a Ele que você entrega a sua casa todos os dias. É para Ele que você tem depositado a sua confiança. Por isso, meus irmãos, não existe. Não existe. Eu te convido a se colocar de pé para nós agradecermos ao Senhor. Com hino de gratidão. Coloque-se nas mãos de Jesus. Graças eu te dou pelo presente amor.